Paz, Jesus, irmãos. A graça de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Abra a Bíblia dos irmãos em 2 Tessalonicenses, em nome de Jesus, irmãos. Enquanto isso, vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, nos sustentar, nos fortalecer pelo poder do teu Espírito Santo. Acrescenta graça, poder e virtude sobre nossas vidas, Senhor. Pois precisamos do seu poder sobre nós, da sua palavra, Senhor, operando, Senhor, dentro do nosso ser, apagando todo o passado e nos revestindo do novo homem que vive segundo a graça de Deus. Sustenta, Senhor, fortalece a cada um dos meus irmãos. Livra-nos do mal, livra-nos das trevas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Opera com grande graça e poder sobre nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a caminhar. Ajuda-nos a entender e a compreender, Senhor, a sua santa palavra, em nome de nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos lendo bastante coisa, né, irmão, nessas últimas quintas-feiras, e nós falamos bastante aqui, né, sobre os primeiros versículos de 2 Tessalonicenses. Então, gostaria de reler novamente algumas coisas. No versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4, como é que diz, irmãos? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará querendo parecer Deus. Não vos lembrai dessas coisas, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós bem sabeis o que detém, para que a seu tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, Jesus está dizendo que haverá um período de apostasia, né, irmãos? Um período de engano, e um período em que se levantará um ser, vai se levantar um homem, né, irmãos? Que ele vai querer parecer Deus, ou seja, ele vai exigir adoração. A palavra que nós muito conhecemos, anticristo, significa que é a pessoa que está no lugar de Jesus ou querendo ser igual a Jesus, né, irmãos? Então a palavra nos revela que é aquele que é contra o verdadeiro Cristo. Então haverá um tempo, um período, uma época em que não sabemos quando que é, por isso que nós temos que estar atento aos sinais, que levantará um homem, literalmente um homem, para poder realmente enganar as pessoas. E que, no versículo 8, no finalzinho diz que ele desfará pelo assopro da sua boca e ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, na volta de Jesus, apenas na volta de Jesus, é que este iníquo, é que este anticristo, é que o falso profeta vai ser derrotado, aniquilado para todo sempre. Só na volta de Jesus. Até lá, haverá um engano muito forte e haverá um poder demoníaco muito alto, onde vai arrastar multidões e multidões, né, para o engano e automaticamente para o abismo. Por quê? Versículo 8 novamente. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua
boca, e aniquilará pelo esplendor da sua, onde é que nós podemos ver isso, irmãos? Se você, acho que está aí mesmo, ó, quer ver? No capítulo 1 aí mesmo. Aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? Olha o 1, versículo 7, o que é que diz aí? Vamos ler todos juntos? E a vós que sois atribulados, descanso convosco. Irmãos, deixa eu ler de novo. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então é só quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder e como labareda de fogo, ou seja, quando Jesus voltar, vai ser como uma labareda de fogo, tomando o que, irmãos? Vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na volta dele vai acontecer o quê? 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então Jesus está dizendo que na volta dele, todos os que são atribulados, olha o versículo 7, e a vós que sois tribulados, tem que fazer o quê? Então você tem que descansar no meio tem que descansar no meio do quê? Vamos ler de novo, versículo 7, 1, 2, 3. Então, está atribulado, tem que fazer o quê? O marido te atribula, você tem que fazer o quê? O filho te atribula, você tem que fazer o quê? As doenças te atribulam, tem que fazer o quê? Tudo te atribula, tem que fazer o quê? Descansar. O que ele está querendo dizer com isso? Não faça besteira. Não tome a frente de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. É o que ele está dizendo. Não é para você se vingar, porque você não tem justiça para isso. Não é para você se vingar, porque você não tem um discernimento suficiente para isso. Jesus é o justo juiz, que um dia lá no futuro vai julgar. Quando fala a palavra vingança, não está falando de olho por olho, dente por dente. Aqui está falando do quê? Vingança está falando de um futuro em que haverá uma justiça. Então, a palavra nós vemos em outras quintas-feiras que a palavra vingança significa o quê? O dia do juízo. Então a gente tem que descansar. Aí no versículo 8 novamente, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Então quando Jesus vier, irmão, as coisas vão acontecer. Capítulo 2 de novo, versículo 8, diz assim: então será revelado o iníquo. Quando que vai ser revelado o iníquo? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então quando Jesus vier, ele vai destruir, né, esse tal de iníquo, ou seja, alguém que vai aparecer para enganar. É o último estágio do mundo. Sabe, é o último capítulo da novela, da série, do filme. É o que Jesus está dizendo. Essa pessoa que vai aparecer no mundo, ele vai aparecer desse jeito, irmãos. Por isso que nós temos que tomar todo o cuidado e buscar de Deus a sabedoria, buscar de Deus comunhão, porque nesses últimos tempos o que a gente mais vê são pessoas que não têm a graça e a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus. São pessoas muito emocionais, extremamente emocionais. Muito emocionais o ser humano é hoje. É ou não é? São extremamente emocionais. E uma pessoa emocional é fácil de enganar. Porque falta-lhe o discernimento, falta o entendimento, falta a razão. Uma pessoa, ela pode ser enganada com facilidade. E o diabo, olha o versículo 9, está falando aqui do anticristo.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de... Então veja só, irmãos, esse cidadão é segundo o poder de Satanás, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Então tem pessoas que ficam maravilhadas com sinais e com prodígios. Se uma pessoa faz um sinal e um prodígio, as pessoas acreditam, elas vão atrás. Elas vão atrás. Se uma pessoa fala uma coisa bonita na internet, as pessoas já ficam maravilhadas, compartilha. Olha o que essa pessoa falou, coisa bonita. E às vezes o cara é um ateu, o cara é um endemoniado, o cara é filho do diabo. Mas a pessoa falou uma coisa tão bonita. Então as pessoas elas se impressionam com pouco hoje. Hoje é pouquíssima coisa para as pessoas ficarem enganadas. Mas é com pouca coisa mesmo. Elas ficam deslumbradas. Porque falta o discernimento. Por quê? Porque Jesus falou, olha, vai acontecer um tempo de apostasia, em que as pessoas, em vez de andar em sentido Cristo, elas vão estar sentindo um outro lugar, qualquer outro lugar. Então, irmão, as pregações que nós estamos fazendo não é para descobrir a data, o dia e a hora quando vai acontecer, não. O que nós estamos estudando, o que nós estamos lendo, é para a gente ter muito mais atenção e cuidado para a gente não ser enganado. Porque isso vai acontecer. Eu creio nas profecias da Bíblia, eu creio nas profecias de Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Vocês creem nisso? Então nós temos que tomar o cuidado, o devido cuidado. Vamos ler o versículo 10, irmãos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quem é aqueles que perecem, irmãos? Segundo Coríntios 4:4 diz o quê? Vocês se lembram? Versículo 3. Segundo Coríntios 4:3. Vocês se lembram o que está escrito lá? O Evangelho, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que perecem está, para os que perecem está encoberto. Então, olha, o versículo 10 está dizendo o quê? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, o diabo, ele vai ter autoridade e poder sobre os que não conhecem a Deus e dos que desobedecem ao Evangelho. Todo aquele que desobedece ao Evangelho, ele está debaixo do poder do diabo. Pode estar dentro da igreja. Ele está debaixo de Satanás. Porque o Evangelho está encoberto para ele. O Deus desse século está trabalhando na vida dele. Então, ele vai ter, versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando fala que não receberam o amor da verdade, que amor é esse? Então tem pessoas que não recebem o amor da verdade. Qual é o amor da verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Qual é o amor da verdade? O amor da verdade é Jesus. É a palavra, é o Evangelho. Quem não recebe o Evangelho não recebe o amor da verdade. Por quê? Porque a verdade é cheia de amor. Quem não recebe o Evangelho, ele se perde, ele está perdido. Quem não recebe o amor do Evangelho, ele está debaixo do Deus desse século. Então, essas pessoas vão ser enganadas pelo inimigo, pelo diabo, pelo falso profeta, com facilidade, porque eles desprezam. Versículo 11 diz, e por isso Deus lhes enviará. Por isso o quê? Por que por isso? Por isso, essas pessoas que estão debaixo do poder do diabo, essas pessoas que não recebem, não é que elas não têm oportunidade, elas têm oportunidade, mas elas mesmo assim, elas não recebem, elas não querem, elas rejeitam o Evangelho. Essas pessoas, Jesus, a palavra está dizendo que lá no final,
elas vão ser rejeitadas por Deus, porque elas não recebem. Então, como eu já disse para os irmãos, o endurecimento já começa no coração de muitas pessoas no dia de hoje. Já está acontecendo. Elas já não recebem o amor da verdade para se salvar. Por isso, já que vocês não querem nada com Deus, nada, vocês não querem receber o amor da verdade, por isso Deus lhes enviará o quê? A operação do erro. É como se Jesus estivesse segurando a pessoa, sabe esses cachorros que nunca saiu de casa? Vocês já tiveram cachorro assim? Cachorro que nunca saiu de casa. Quando sai para a rua, sai que nem um doido. Sai que nem um doido assim, só falta morrer. É como essas pessoas, é como se Jesus estivesse segurando a pessoa e a pessoa fica lá resistindo a ele. É como se a palavra estivesse dizendo, vou soltar e vou deixar ele para a operação do erro, porque não tem o que fazer. O Espírito não consegue convencer mais. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Porque na verdade não tem mais jeito. A pessoa rejeita tanto a verdade, tanto, que a pessoa não tem mais jeito naquele dia. Está falando do quê? Está falando dos últimos tempos. Está falando dos últimos tempos, quando ele se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, é isso que vai acontecer. Hoje Deus está insistindo. Hoje Deus está perseverando. Hoje Deus está abrindo a porta. Hoje Deus está tentando convencer as pessoas. Mas isso não está sendo fácil. Eu digo para os irmãos, isso não está sendo fácil. Isso está sendo muito difícil nos dias de hoje, de convencer as pessoas dos seus pecados. Então, naquele dia, quando ele se manifestar, o anticristo, essas pessoas, irmãos, elas vão perder, se tem um pouquinho de vontade, já não vão ter mais. Versículo 12, o que diz aí, irmãos? Por quê? Por que isso vai acontecer? Olha, versículo 11 e 12, vamos ler os dois juntos. E por isso... Então, veja, o problema está no prazer na iniquidade. Como é que a gente sabe como uma pessoa recebeu o amor da verdade? Porque ela não tem prazer na iniquidade. Ela até cometeu uma iniquidade, um pecado, né? Ela cometeu uma transgressão, mas ela não ama a iniquidade. Ela não gosta de viver aquilo. Então, a diferença vai estar aí. Então, a palavra vai dizer lá em Apocalipse, abre Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, irmãos. Versículo 1. É que eu não vou ler tudo, irmão, porque se a gente for ler todos os versículos aqui, aí nós só termina só na volta de Jesus, né? Mas eu convido os irmãos, se vocês quiserem ler, vocês leem. Eu não entendi, vamos aprender junto. Eu estava ali atrás do Elotinho, nós estávamos, vamos tentar entender esse negócio aqui, irmão. Um negócio difícil esse aqui, né? E nós estávamos lendo lá uns negócios ali dos últimos dias. Lá. Mas enfim, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Porque tudo começa aqui, né, irmão? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, que estava assentado, sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tem pessoas que dizem que é Jesus aqui, irmão, mas para mim, esse aqui não é Jesus. Para mim, esse aqui é o próprio anticristo. Por quê? Porque ele está acompanhado de uma turma não muito boa. Existem algumas passagens lá em Timóteo, por exemplo, que diz que o anticristo ele vai trazer uma certa paz no mundo, né? Ele vai querer colocar em ordem algumas coisas, porém, vai ter um preço a se pagar. Eu vou trazer paz no mundo, mas vocês vão ter que me adorar.
porque é isso que vai acontecer no final das contas. Nós lemos em 2 Tessalonicenses que ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quando ele fizer sinais, prodígios e maravilhas, é para quê? É para domesticar as pessoas. Você vê que muitas igrejas aí fora, né, irmãos? Se uma pessoa faz sinais, prodígios e maravilhas, a igreja das pessoas ficam o quê? Lotadas. Ninguém quer saber se o cara ele é verdadeiro, se ele é honesto, se ele prega o evangelho, se ele tem uma vida digna diante de Deus. Não, a pessoa só quer receber um milagre. Então, essas coisas muitas vezes servem para quê? Para domesticar a pessoa, para fazer a pessoa vir atrás dessas coisas mesmo. Paulo disse assim, que os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para eles. Então nós temos que sempre analisar o quê, irmão? A pregação do evangelho. E nunca se empolgar com sinais, por isso de maravilha. Se tiver no nosso meio, glória a Deus. Se a gente orar aqui e o irmão for curado, for liberto, a gente ora para isso. A gente crê nisso. Amém? Crê nisso. Porém, não é isso que salva, não é isso que traz libertação para a pessoa. Então, tem um texto, vê se você acha aí, Tom, por favor. Acho que é Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Procura aí para mim, por favor, onde fala que haverá paz e vai haver repentina destruição. Olha o versículo 3, irmãos. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, está falando do quê? Está falando de fome aqui, né, irmãos? Está falando que haveria uma grande fome. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então você veja, irmão, que parece que algumas coisas dessa até parece que estão acontecendo, não parece? Se você prestar atenção, parece que algumas coisas dessas já vão acontecendo, com essas situações de guerras, de morte. Então veja, irmãos, se está acontecendo mesmo, eu não tenho como afirmar, mas tem uma semelhança muito grande, esses selos, de coisas que já estão acontecendo. Parece que já estão acontecendo nessas aberturas de selo, como nós estamos vendo ultimamente, né, irmãos, nas últimas quintas-feiras. Versículo 9, irmãos, vamos ler tudo juntos? Como é que diz aí? Você achou, Tom, o texto? Então leia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então ele está falando que vai chegar uma época em que as pessoas vão falar o quê? A paz e segurança. Quem é que vai dizer isso? Os cristãos? Não, as pessoas do mundo. As pessoas do mundo vão falar a paz e segurança. Então vai vir repentina destruição. Versículo 9, irmãos, todos juntos. O que diz aí? Versículo 10. Então, essas pessoas aqui é a mesma coisa que nós lemos em 2 Tessalonicenses. Vós que sois atribulados, descansa convosco. Esses daqui já estavam mortos e estavam lá no terceiro céu. E lá no terceiro céu eles questionavam o quê? Até quando, ó verdadeiro Santo Dominador, não julgas e vingas? Ou seja, quando que vai ser a sua volta?
Porque quem são essas pessoas aqui? Elas já estão mortas e estão lá no versículo 9, diz o quê? Ó? E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, haverá uma época em que pessoas vão morrer, que pessoas vão perecer. Por quê? Porque haverá uma perseguição tamanha e tão grande que as pessoas vão morrer por amor à palavra. Você pode pensar assim, mas isso aqui está falando do começo da igreja, ou as pessoas vão ser perseguidas. Pode ser também. Mas se a gente ler o Apocalipse, a gente vai ver que isso acontece em outros lugares, onde essas pessoas, essas almas aqui, que passaram por uma grande tribulação de morte, de perseguição. E aí vai dizer o quê? Olha, quando que o Senhor vai voltar e vai se vingar dessas mortes? Aí no versículo 11 diz assim, ó, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem. Está vendo aí? Está dizendo o quê para eles? O quê? Repousar. Ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, foi dito que, olha, antes de Jesus voltar e se vingar, é necessário que as pessoas ainda sejam o quê? Mortas. Mortas. Aqui no capítulo 7, olha que interessante, irmãos. No capítulo 7, versículo 9 diz assim, todos juntos, irmãos, vamos ler. 1, 2, 3. Depois... e com palmas. Esse era uma grande multidão, certo? Versículo 13, irmãos, todos juntos. Continue. Do sangue do Cordeiro. Então essa multidão, elas vieram de uma grande tribulação. E elas foram o quê? Elas foram o quê? Mortas? Elas foram mortas ou não foram, irmãos? Quem é essa multidão? Nós acabamos de ler. 6, versículo 9. O que está escrito aí? 6, 9. Quem são esses? Versículo 7, capítulo 7, versículo 14. Todos juntos. Como é que diz aí? O sangue do Cordeiro. Então, a grande multidão, quem que é? Porque no versículo 9 diz que é uma grande multidão. No versículo 3 perguntou, quem que é esse povo? Aí no versículo 14, eles vieram da grande tribulação. Quando que vai acontecer a grande tribulação? No final dos tempos, que nós estamos estudando. Então, no final dos tempos, tempo de apostasia, tempo de tribulação, muitas guerras, tal. Então, vai acontecer o quê? Uma grande tribulação sobre a terra.
a igreja vai passar por essa grande tribulação. As pessoas, os filhos de Deus, vão passar por essa grande tribulação. Olha aqui, ó, continuando o texto. Versículo 15 e 16, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Continua. E nunca. Certo, vamos ler todos juntos agora, irmãos? Valendo? 1, 2, 3, 16. Então veja só, irmãos. Esses aqui, vamos recapitulando aqui, ó. Esses aqui, eles estavam o quê? Padecendo, pelo que eu entendi. Foram mortos por causa da palavra, porque não negaram a Jesus Cristo. Estavam na grande tribulação. Tudo bem até aqui? Tudo bem? E parece que eles tiveram o quê? Fome e sede. E por que eu acredito que é a igreja mesmo que vai passar por isso? No capítulo 13, abre aí capítulo 13. Por que passará fome e sede? Porque na grande tribulação, nós estamos falando do que até agora? Nós estamos falando do que? Segundo Tessalonicenses, falamos que vai manifestar o anticristo, vai manifestar cheio de sinais, prodígios e maravilhas. Aqui no capítulo 13 diz assim: E eu pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, só para os irmãos entenderem, quando vai falar de cabeça e vai falar de chifre, está falando de poder, está falando de reinos, né, irmãos? Não está falando de um bicho de 10 cabeças, de 7 cabeças, não está falando desse tipo de... Quando fala besta, besta fala um monstro. Está falando do quê? Está falando de algo que vai se levantar, que é contra o povo de Deus, que é contra a igreja, que é contra o povo santo do Senhor Jesus. Então, quando fala de 7 cabeças ou de chifres, está falando de algo poderoso que vai se levantar contra a igreja. A gente pode perceber isso lá nas profecias de Daniel, que aconteceu esse tipo de profecia também lá. Mas nós estamos aqui. Versículo 2, irmãos. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem é o dragão, irmãos? Capítulo 12, versículo 9. O que diz aí? Então, quem que é o dragão? O diabo. O que nós lemos em 2 Tessalonicenses? Que esse é cuja vinda, quer dizer, haverá um homem que vai vir, cuja vinda é segundo o poder de Satanás. Então ele está dizendo aqui que Satanás é quem vai capacitar, dando poder, nos últimos dias isso vai acontecer, que vai capacitar e dar um poder para essas nações que poderão fazer coisas extraordinárias, para poder o quê? Enganar o ser humano. Continuando aqui, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou após a... Então vai acontecer um milagre aqui, que as pessoas vão ficar o quê? De boca aberta. Por isso que nós estamos dizendo o quê? Cuidado, quando você vê sinais e maravilhas. Porque um ser humano, quando vê um sinal e maravilha, vai dizer que aquilo é de Deus. Se uma pessoa de outra religião fizer um sinal,
se ele falar alguma coisa que dá certo, se ele fizer uma reza, uma oferenda, se fizer alguma coisa que vai e acontece e dá certo, a pessoa pensa o quê? Como é que isso deu certo? Isso é de Deus, porque se deu certo, tem que ser de Deus. Não é assim que as pessoas pensam? Porque as pessoas pensam que só porque dá certo é de Deus, porque se for ruim é o diabo, mas se for certo é de Deus. E a gente não pode pensar assim. A gente tem que ter discernimento. Como é que o diabo vai enganar? O diabo vai enganar fazendo mal ou vai enganar fazendo bem? Se ele fizer o mal, eu sei que ele é o diabo. Então ele vai enganar como? Fazendo o bem. Só que é um bem que te tira de Jesus. Então, versículo 3, versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então veja, ele está falando que essa besta, ela vai ser o quê? Algo maravilhoso, grandioso, que todo mundo vai querer ficar olhando e vai querer ficar adorando. Quem é essa besta? No versículo 1 vai dizer, é um ser que tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres tem 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. É o que está dizendo no versículo 1. Então não está dizendo exatamente aqui que é um ser apenas. Está falando que é mais seres aqui. Ou reinos, ou países, ou organizações, a gente não sabe o que é. Mas uma coisa dá para entender bem, que essas coisas haverá blasfêmias, ou seja, não estão ali para glorificar a Deus, não estão ali para exaltar a Deus, estão para blasfemar, ou seja, falar mal de Deus. Então, tudo que vai falar mal de Jesus e do Evangelho, abra os olhos e fique atento, ainda que faça milagres. É isso que a gente precisa entender. Amém, irmãos? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome. Qual é o nome? Jesus. Blasfemar é falar mal. Então, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O que é o tabernáculo, irmãos? O tabernáculo significa casa, morada. Aonde que Deus mora aqui na terra, irmãos? Deus habita onde? Na igreja. Na igreja. Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja que haverá uma boca para falar mal do nome de Jesus, do Deus verdadeiro, da sua igreja e dos que já habitam no céu. Então quando as pessoas elas estão fazendo, então um espírito já está sendo organizado. Existe um espírito organizador já nos dias de hoje, onde as pessoas vão falar mal das igrejas, vão falar mal do Deus verdadeiro, vão zombar do nome de Jesus, vão zombar do céu. Isso já acontece hoje, isso já é uma preparação, para que quando esse ser se manifestar, as pessoas já estejam o quê? Acostumadas. As coisas vão acontecendo, não é de uma hora para outra, as pessoas vão sendo acostumadas. Então o cristão ele começa a se acostumar com o quê? Com a apostasia. Começa a se acostumar com o pecado. Começa a se acostumar com o quê? Um monte de coisa. A pessoa hoje não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada, de orar, de ler, não quer saber de nada. Só quer trabalhar e ganhar sua vida. Só isso. Isso significa que as pessoas já estão sendo acostumadas para que quando ele se manifestar, fique muito mais fácil. Então os cristãos hoje estão de mornos para frios hoje em dia. Eles não são mais cristãos fervorosos, eles são de mornos para frios. O melhor hoje é o morno. O morno não de Apocalipse que eu estou falando, não é disso. Eu estou falando de uma temperatura, não de Apocalipse, eu vou vomitar da boca. Estou falando de médio para baixo. É o que acontece hoje em dia. Então, versículo 7 diz: e foi permitido fazer o que, irmãos?
Então, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, matar. Eu pergunto para você, irmãos, você e eu estamos dispostos a isso? Porque ele vai ter poder e autoridade para poder perseguir, matar e destruir os cristãos. Olha o que está escrito aí, ó. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vencê-los como? Matando eles. Não é o que nós lemos no capítulo 6, capítulo 7? Uma grande multidão que foi morta. Então, e deu-lhes poder, olha só, versículo 7. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, matá-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quer dizer, uma coisa que vai dominar o mundo todo. Então a igreja, ela vai ter que estar o quê? Pronta, preparada. Por isso que Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que as pessoas naquele dia vai suportar, vai aguentar? Ou vão se juntar à besta? Vão se juntar ao falso profeta? Vão se juntar ao dragão? Então, eu digo para os irmãos, a maioria vai se juntar ao dragão. A maioria vai se juntar à besta. A maioria não vai conseguir enfrentar, porque não consegue enfrentar as lutas hoje. Não consegue enfrentar as dificuldades hoje. Como é que vai enfrentar um bicho desse? Não vai conseguir. Porque a apostasia chega primeiro, e a apostasia arranca a força do cristão. A apostasia já arranca de dentro dele Jesus. E quando vier a besta, está só o cristão com cara de cristão, mas ele está morto lá dentro. E aí já era. Olha só. 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Quem são esses? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o que vai acontecer? Aquele que não é salvo, lembra que nós lemos desde o começo? Aqueles que não receberam o amor da verdade. Aqueles que já perecem porque não recebem o evangelho. Então, irmãos, nós temos que tomar todo cuidado e vigiar todo dia para a gente receber o amor da verdade. A verdade chegou no nosso coração, a verdade falou na nossa mente, receba ela. Porque quem não recebeu o amor da verdade não vai estar escrito no livro da vida. E quando ele se manifestar, o anticristo, a besta, as pessoas vão adorar a besta. Por quê? Porque as pessoas não vão ter discernimento, não vão ter entendimento, então qualquer coisa boa, qualquer coisa serve. Hoje você vê um artista mundano, picareta, que não serve a Deus, um artista. O cara diz que serve a Deus e canta música mundana, que não presta, sabe? Pior tipo de situação que você pode ver hoje em dia. Os crentes vão atrás deles. E fica lá pedindo autógrafo. É o que acontece hoje. Você acha que um cristão que fica atrás de artista, quando aparecer o bicho aqui, você acha que eles não vão adorar a besta? Vão adorar, irmão. Porque idolatram um homem. Como é que não vai idolatrar isso aqui também? É o que acontece. Ó, versículo 9. Aqui é um recado para nós. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência, a perseverança e a fé dos santos. Está dizendo o seguinte, olha, quando isso acontecer, se prepara, porque quem tiver que passar pelo sofrimento, pela espada, vai ter que passar. O que tiver que ser preso e torturado, vai ter que passar. E aqui está a perseverança, e aqui está a fé dos santos, que ele vai passar. Não é que ele não vai passar, ele está dizendo aqui, ó, naquele dia, se alguém tiver que ir cativeiro, irá. Essa é a paciência e a fé do cristão. Quem não tiver a paciência e a fé em Jesus, ele não irá. Vamos ler de novo, versículo 10. Todos juntos. Se alguém irá, não é que tá, não sei se eu vou, nego ou não nego, vou ou não vou adorar a besta ou não vou, não, eu vou, bora. Vou tirar sua casa, vou arrancar você da sua família, eu vou levar seu filho para um lado, sua mulher para o outro, eu vou tirar tudo que você tem, vamos? Ou você vai querer adorar aqui a imagem? Não, bora, me leva, pode levar um para lá, outro para o outro, arranca tudo de mim e me joga lá num calabouço lá e me deixa lá no meio de fezes, no meio de urina, no meio de rato, me deixa lá.
Você já parou para pensar nisso aí? Vai cativeiro. Não, você vai ficar aqui para sofrer. Se o cristão não tiver fé e perseverança, é o que ele está dizendo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, necessário é que a espada seja morta. E acabou. Se tiver que ir, eu vou e acabou. Então você tem que ter o quê? Essa firmeza em Jesus. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres. Agora presta atenção, aqui está falando do falso profeta. Tem a primeira besta, o anticristo, e tem o falso profeta. E vi subir outra besta que tinha 2 chifres. Poder, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um. Pronto. Aqui está falando do quê? Está falando daquele que tem cara de cordeiro, parece um cordeiro, mas somente o cristão que conhece Jesus, quando ele abrir a boca, o cristão vai falar o quê? Quem está falando é o dragão. Só que hoje, irmãos, os cristãos, eles acreditam em tudo que se passa na televisão, que se passa no rádio, que se passa na internet, acreditam em tudo. Se a pessoa falou Deus, então é Deus. Aqui não, o cooperadorzinho mandou um áudio hoje lá, né? 6 minutos. Vocês ouviram? Amém. Tem que ouvir, irmão. Ele está falando basicamente sobre isso aqui. Que a gente que ouve o Evangelho, a gente não pode ser guiado por outras vozes. Porque a gente aprendeu no Evangelho, tem que permanecer firme no Evangelho. Por quê? Porque naquele dia, irmãos, vamos falar sobre isso aqui semana que vem. Amém? Já deu o horário. Mas, vamos ler de novo aqui, irmão, versículo 11. E vi subir. Pronto, parece um cordeiro. Mas só vai saber se é dragão o que tiver discernimento. O que tiver conhecimento na palavra. Porque é fácil demais enganar a igreja que vai caminhando para uma apostasia muito grande. É muito fácil de enganar hoje em dia. Porque hoje os cristãos, eles têm muita dificuldade de ler o Evangelho, de compreender o Evangelho, de discernir a palavra de Deus. Tem dificuldade. E hoje o número, irmãos, de falsos profetas e pastores é imenso. É imenso. É um negócio de louco. Às vezes eu paro para ver uma coisa assim na internet, é um negócio assim que você não consegue dimensionar a quantidade de gente enganada. É demais. Mas é demais mesmo. O cara... Um exemplo, irmão, estou terminando. Um exemplo para vocês terem ideia é daquela mulher que foi presa, é assunto público, né? A Flor de Lis. Vocês chegaram a acompanhar esse caso? Ela é uma mulher muito conhecida no Rio de Janeiro. Ela adotou mais de 50 crianças. Ela é cantora, pastora, conhecidíssima no Rio de Janeiro, se tornou deputada federal. Ela matou o marido, pastor. Matou por causa de dinheiro. Eu pergunto para os irmãos, as pessoas continuam dizendo que essa mulher é uma mulher de Deus. E que está tudo certo, e está tudo bem, pode continuar sendo pastora. É esse o tipo de pessoas que hoje existem. Que são mais apegadas na carne do que apegadas no Evangelho. Então, isso é um risco muito grande para os dias de hoje, e isso mostra, né, irmãos, que a apostasia é um trabalho muito bem feito para que quando esses seres aqui se manifestarem, consigam enganar com muita facilidade os cristãos. Então a gente tem que se apegar demais do Evangelho, irmãos, e entender o Evangelho, compreender o Evangelho, para que a nossa comunhão com Deus seja tão mais estreita, que quando você ouvir alguma coisa,
o seu coração possa testificar ou não. Que às vezes se uma pessoa fala uma coisa, às vezes você não entende. Ou você está vendo uma situação que você não está entendendo, mas o seu coração, porque tem comunhão com Deus, você fala, isso está errado, isso não está certo. Então você é guardado por Deus. Então semana que vem a gente fala um pouco mais sobre Apocalipse capítulo 13. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar? Tem pedido de oração, irmão?